Oi, gente, nós vamos fazer aqui novamente, porque deu um errinho no outro vídeo, então a gente vai fazer aqui novamente um vídeo sobre o trecho do conto da Bela Adormecida. Então, primeira parte da atividade é para vocês lerem, então vou ler para vocês o trecho que a gente vai fazer os estudos. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio, mergulhado em profundo silêncio. Em volta dos castelos surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas passava de pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida, que descansava, protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns, mais audaciosos, tentaram, sem êxito, chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar, seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Diante desse texto, nós vamos responder algumas questões, mas antes disso, nós vamos relembrar algumas coisas que a gente aprendeu durante essa semana com as leituras dos trechos desse texto, tá bom? Então, toda vez que a gente lê ou vê algum conto, neles tem algumas questões sobre a linguagem utilizada que são muito importantes para a nossa aprendizagem, porque essas partes vão ajudar a gente quando for escrever alguns contos. Então, olha só. A primeira coisa importante que a gente percebe nos contos, primeira coisa é que esses contos, ele é cheio de coisas e de fatos mágicos que não são da nossa vida real, são contados e escritos para enfeitar os textos, para colocar no texto algumas coisas de mistério que nos fazem viajar na imaginação. Então, na nossa história da Bela Adormecida, os fatos imaginários, os fatos mágicos que acontecem, logo de cara no início da história, eles colocam uma rã que fala. Depois eles falam sobre o feitiço das fadas. E na sequência vem 100 anos congelados todos no castelo. Todos esses fatos são coisas que não acontecem na vida real, são fatos para aguçar na nossa imaginação. E quando a gente vai escrever algum trecho da história, a gente tem que lembrar dos detalhes desses fatos mágicos, porque deixam a história mais bonitas, mais interessantes, tá bom? Se fossem outras histórias, a gente poderia ouvir falar sobre as bruxas, sobre as casas feitas de doces, sobre anões, sobre maçãs enfeitiçadas. Então, todos esses também são coisas mágicas que acontecem nos contos de fadas. Outras coisas que são comuns é que muitas palavras eles colocam para destacar o que acontece com os personagens, com as características dos personagens. No conto da Bela Adormecida, eles colocam assim, ó: nasceu uma linda
linda garota, que é para destacar que não era uma simples bebezinha, era uma garota especial, porque ela era muito linda, chamava atenção e etc. Outra é a expressão muito sombria e ameaçadora. Quando a gente ouve um trecho assim, a gente já fica em alerta. A nossa imaginação já começa a imaginar aquela expressão que dá medo, que ameaça, que coloca a nossa imaginação assim muito mais próximo do que está sendo relatado. Depois, outras coisas. Primeiros momentos de espanto e temor. Então, o que que aconteceu? Todo mundo, a gente fica imaginando aquele momento de espanto, de temor, de medo, as pessoas assustadas. A garota olhou maravilhada. Ela não colocou um simples olhar, ela estava encantada, ela estava curiosa ali. Então, quando a gente começa a escrever no conto de fada, a gente tem que colocar esses detalhes e usar essas palavras, dependendo do fato que a gente está relatando, para dar mais destaque. Outra coisa interessante é que, para a leitura não ficar muito cansativa, para não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, eles vão usando algumas expressões que vão dando mais sentido e vai substituindo, e a gente entende de quem que eles estão falando. Então, um exemplo no texto que a gente leu, não é o único, mas é um deles, a flor graciosa, em alguns momentos é chamada de princesa, garota, linda garota, é chamada de bela adormecida. Então, em vários momentos, a mesma personagem tem várias expressões para se dirigir a ela. E isso acontece para o texto ficar mais agradável para ser lido. Tá bom? Para não ficar muito cansativo. E isso a gente também tem que lembrar quando a gente for realizar as nossas escritas, porque a partir dessas mudanças, o texto vai ficando mais agradável, tá bom? Outra coisa que a gente tem que destacar é, são escritas de muitas partes com muitos detalhes. Então, muitos detalhes eles são dados para fazer a gente imaginar o que está acontecendo ali e a gente conseguir entrar na história como se a gente estivesse lá vendo os fatos. Olha lá. Um exemplo que acontece nessa história é: começou a andar pelas alas do castelo, chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre. Abriu, subiu a longa escada e chegou enfim ao quartinho. E aí ele continua narrando, mas aqui já dá para a gente ter ideia de quanto que a Bela Adormecida andou pelo castelo, porque ela estava entediada, onde que ela chegou, o que que chamou a atenção dela e o que ela encontrou à frente e como que foi o caminho dela até chegar ao fuso que furou o dedo dela. Então, todo esse percurso a gente começa a imaginar como que seria, tá bom? Então, essas características são importantes da gente saber que existem num conto de fada, porque eles vão ajudar na hora que a gente for escrever. O que que a gente tem que prestar atenção e como que vai ser a nossa escrita. E a partir desse olhar, a gente vai responder algumas questões do texto de hoje. As perguntas como que ficou em volta do castelo com o feitiço que foi lançado? Quando a gente lê esse trecho, a gente vai observar como está minucioso os detalhes de como estava em volta do castelo. Então, esse é um detalhe que a gente está destacando hoje. Depois, como as pessoas conheciam a história da Bela Adormecida nos arredores do castelo, então, no trecho que a gente leu, está explicando como é que as pessoas, mesmo tendo passado muitos anos, conheceram a história da Bela Adormecida. O que que aconteceu? Como que as pessoas souberam dessa história? Volta lá nesse trecho que vocês vão descobrir. E a terceira pergunta é: por que ninguém conseguiu entrar no castelo? Esse é outro
trecho que conta nos mínimos detalhes o que acontecia com as pessoas que tentavam entrar no castelo. Os príncipes, os curiosos, será que eles conseguiram? O que que impedia? Como que a coisa acontecia para impedir essa entrada? Então é isso que a gente tem que observar hoje na nossa aula, os mínimos detalhes relatados na história, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Boa sorte e até amanhã. Tchau!